Olá, irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você e com a sua família. Aqui é o pastor Michel Borges, passando para desejar a todos um feliz Natal e, claro, também logo mais um próspero ano novo, que seja realmente um tempo de grande bênção, esse tempo de final de ano para você e para a sua família. Então, é Natal. E o que você fez? O ano termina e começa outra vez. Quem nunca ouviu essa frase? Ou quem nunca ouviu a canção que contém essa frase? Aquela canção popular, né, da música popular brasileira, que é cantada pela cantora Simone. Quando você vai ao centro comercial das cidades, quando você vai, por exemplo, ao shopping, ou mesmo quando você está passando na rua nessa época do ano, é comum ouvir essa canção sair de algum alto-falante, né? Então é Natal e o que você fez? O ano termina, começa outra vez. A maioria dos cristãos não sabem definir o significado do Natal. Muitas pessoas nessa época do ano estão mais abertas a ouvir o Evangelho, estão mais abertas a cogitar a possibilidade de conhecerem um pouco mais sobre Jesus de Nazaré, o Filho de Deus que se fez homem e que veio ao mundo para pagar pelos nossos pecados. Mas afinal de contas, o que é o Natal? Para nós cristãos que cremos no Evangelho, o Natal é para nós a luz divina que veio ao mundo. O significado do Natal para nós não é meramente o nascimento de uma criança, mas a luz de Deus adentrou a esse mundo de trevas e iluminou todo o universo com o poder do nascimento de Jesus Cristo. Olha o que a Bíblia fala, por exemplo, em João capítulo 1, do verso 9 ao 14. Ali estava a verdadeira luz, que ilumina a todos os que vêm ao mundo. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para os que eram seus, e os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creem em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Estamos na época do Natal. Natal este, ou época esta, em que celebramos o nascimento de Jesus Cristo, o Salvador do mundo, o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas o Natal é muito mais do que meramente a troca de presentes, luzes coloridas e reuniões familiares. O Natal é um lembrete poderoso de que Deus enviou o seu Filho ao mundo para nos trazer redenção, paz e esperança. Hoje podemos refletir sobre o significado do nascimento de Jesus, do Natal, com a seguinte frase: Jesus é a luz de Deus que veio ao mundo para nos iluminar e nos fazer conhecer o caminho da salvação. O propósito do Natal é iluminar um mundo em trevas. O mundo estava em trevas, espiritualmente perdido. O profeta Isaías, por exemplo, mais ou menos 600 anos antes do nascimento de Cristo, já havia profetizado: o povo que andava em trevas viu grande luz. Sobre os que habitavam na terra e na sombra da morte, raiou a luz. Isaías 9:2. Jesus veio ao mundo como resposta de Deus para o problema do pecado do homem, para solucionar o problema da salvação do homem. O homem não tinha como escolher a Deus, ser salvo, sem enxergar o caminho pelo qual deveria andar, pois o homem em trevas estava vivendo em trevas, não conseguia enxergar o caminho de volta à comunhão com seu Senhor. Foi necessário que Deus enviasse a luz ao mundo, para que essa luz iluminasse os olhos e o coração do homem, para que ele pudesse encontrar o caminho de volta para Deus. Ele é a luz que dissipa as trevas. Jesus trouxe esperança para os corações quebrados. Assim como o sol é indispensável para a vida,
assim Jesus também é indispensável para a nossa vida espiritual. Ainda podemos dizer que o Natal é a apresentação da humildade do Salvador, o Rei, o grande Rei, o Criador do universo, dos céus e da terra, nasceu humildemente em uma manjedoura. O nascimento de Jesus é marcado pela simplicidade. Ele, que é o Rei dos Reis, nasceu em um estábulo e foi colocado em uma manjedoura, conforme disse Lucas no capítulo 2, verso 7 do seu evangelho. Essa humildade nos ensina que Deus não valoriza o status, o poder terreno, mas sim corações humildes e dispostos a obedecê-lo e a amá-lo. Por exemplo, Paulo, ele reforça isso quando ele escreve aos Filipenses, no capítulo 2, versos 6 a 8, as seguintes palavras: Ele, Jesus, se humilhou a si mesmo, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Sem o nascimento de Jesus, sem o Natal, não haveria cruz, portanto, também não haveria salvação. Assim como Jesus desceu do céu para nos alcançar, somos chamados a viver em humildade, colocando os outros acima de nós e o reino de Deus como prioridade em nossas vidas. Mas o Natal também pode ser chamado de a alegria soberana. As boas novas de Deus a todos os homens. Olha como os anjos cantaram e adoraram a Deus, louvando o Senhor por causa do nascimento de Jesus. Em Lucas 2, do 10 ao 11, é dito as seguintes palavras: Não tenham medo, estou trazendo boas novas de grande alegria para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. O nascimento de Jesus não foi apenas um milagre para um grupo seleto, não foi uma manifestação para um grupo muito especial. Pelo contrário, foi as boas novas de grande alegria de Deus para todas as pessoas, para todo o povo. Isso inclui você e eu. Ele veio para salvar todos aqueles que colocarem fé, crerem no nome de Jesus, para por ele serem salvos. Estamos nós compartilhando a alegria do Natal com outras pessoas? Pois o Natal para nós é uma grande oportunidade de anunciarmos as boas novas de salvação, para que todos ouçam o Evangelho, nele creiam e sejam salvos pela manifestação da segunda vinda de Jesus Cristo, Senhor. Também o Natal pode ser chamado de uma convocação para todos recebermos Jesus como nosso Salvador dentro dos nossos corações. Em João, capítulo 1, verso 11 e 12, diz para nós que muitos não o reconheceram, mas que aqueles que o receberam tornaram-se filhos de Deus. Esse é o maior presente do Natal. Esse é o maior presente das boas novas de Deus. A reabilitação do nosso relacionamento com Deus. Jesus não veio apenas para ser lembrado como um bebê numa manjedoura simples e humilde lá no interior de Israel. Pelo contrário, ele veio para transformar vidas e ele deseja ser recebido como Salvador e Senhor por cada um dos seres humanos. Faça esse convite hoje, nesse dia, se você ainda não tem Jesus como Salvador de sua vida. Convide Jesus para que ele venha habitar dentro de você, para que ele seja o teu companheiro, o teu divino companheiro no caminho da vida, para que ele seja para você a ponte que conecta você a Deus, aquele que faz a reconciliação. Que ele seja o sacrifício perfeito que paga pelos teus pecados. Que ele seja a luz que ilumina o teu caminho rumo a Jerusalém celestial. Convide-o para que ele seja de fato a alegria da sua vida, o maior amor da sua vida. Que ele seja para você o Salvador bendito,
tão anunciado e tão amplamente esperado por todos aqueles que de fato o amam. O Natal é o momento perfeito para se abrir a porta do coração e permitir que a luz de Jesus brilhe e ilumine toda a sua vida. Que neste Natal lembremos que a verdadeira luz é Jesus, que a verdadeira essência da celebração é Jesus Cristo, a luz que veio ao mundo e que ilumina todo homem. Ele veio para nos salvar, nos dar alegria, paz e uma nova identidade como filhos benditos de Deus. Vamos viver de forma que a luz de Jesus brilhe em nós e também através de nós. Oremos ao Senhor. Senhor, obrigado por enviar Jesus, a luz verdadeira, para iluminar o mundo e salvar as nossas vidas. Portanto, ajuda-nos a viver em gratidão, humildade e obediência. Que possamos também espalhar essa luz para aqueles ao nosso redor, a fim de que eles conheçam Jesus como nós conhecemos. Isso nós te pedimos com gratidão no coração, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, a sua igreja neste Natal e que Jesus seja o centro e a luz das nossas vidas. Esse é o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém.